Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu estou aqui com meu amigo Edu Costa. Ele que é CEO da Lingerie, conselheiro de empresas, e a gente está aqui na loja dele, né? Isso aí. Bem-vindo. Obrigado. E hoje a gente vai falar de um monte de coisa interessante. Edu, obrigado pelo seu tempo. E a primeira pergunta é: como é que você vê essa indústria do varejo, a liderança no varejo, principalmente, né, por ser um mercado tão nervoso? Como é que você vê isso? Bom, Marcelo, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu acho que você me conhece bem. Eu tive a oportunidade até de trabalhar em outros setores, desde aviação, indústria de consumo durante muitos anos. O varejo definitivamente é a indústria mais nervosa que tem. Eu acho que dá para se comparar com a aviação. A aviação, a gente dizia lá que você sabe como o dia amanhece, mas não sabe como termina, né? Fecha aeroporto, aquela coisa toda. Eu diria que o varejo não tem tanta contingência, mas ele tem o fator do dia, ele tem o fator da hora. Se você perdeu aquela venda, porque uma loja fechou, porque aconteceu alguma coisa, dificilmente você vai ter tempo de recuperar, tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto do varejo, é você estar antenado 24/7. Né? Tem um ditado que diz que o varejo é feito de detalhes, e é isso. É isso. O time tem que estar ligado, tem que estar atento, tanto o time do back-office quanto o time operacional, para que você não perca esse timing, você não perca nenhuma das oportunidades. Então, é bastante motivador, é bastante para quem gosta realmente de um ambiente ativo e tudo mais, é espetacular. É o meu caso, eu gosto muito do varejo. E a gente tem visto, né, principalmente no pós-pandemia, né, as indústrias elas têm mudado um pouco, né, e vocês devem ter visto uma transformação do varejo aí nesses últimos anos, né? Muito grande. Eu diria que já veio até antes, Marcelo, da pandemia, né? Se você olha ali, né, a minha logomarca, .com.br, compre online. Então, essa é uma transformação que o setor está passando de uma maneira muito forte, que é o que se diz do phygital, né? O físico junto com o digital. Então, a questão ali não é nem vender mais pela internet, é como que você integra a experiência do cliente de uma maneira plena. Né? Então, se o cliente quer comprar aqui, quer comprar no site e retirar aqui ou enviar para um outro lugar, isso passou a ser quase que um commodity. Então, se você não está preparado para atender o cliente em todo tipo de ambiente, você está morto. Essa é a nova realidade do mercado. Né? E eu acho que essa realidade, que começou talvez em algumas outras indústrias, principalmente na indústria de serviço, quem está puxando essa corda hoje é o varejo. Definitivamente é o varejo. Então, assim, você vê ambientes como, sei lá, talvez o mais emblemático que teve durante a pandemia, que é o atendimento médico online. Né? Imagina você fazer isso. Hoje em dia você vê esse atendimento online pelo varejo de uma maneira muito forte. Qualquer cliente hoje nosso aqui tem gravado, por exemplo, o nosso telefone para ser atendido pelo WhatsApp. Então essa transformação realmente veio com uma força muito grande. E você estava me falando também, né, em algum momento aí, que se antes, né, o cliente ele tinha aquela necessidade de ver o produto, de sentir o produto, hoje muitas vezes nem precisa mais, né? O cliente ele já compra sabendo o que ele quer. Então você tem uma transformação também, digamos assim, sendo puxada pela necessidade e pela vontade do cliente. Exatamente. É uma transformação puxada pela necessidade. A pandemia quebrou muitos paradigmas. Um deles foi da experiência da compra, de certa forma. Acho que vou dar o exemplo da própria Lingerie. Nós tínhamos antes da pandemia uma venda no nosso e-commerce que representava ali 3%, 4%. Hoje o nosso e-commerce chega a bater 12% da venda total da empresa. Então assim, e por quê? Antes existia um paradigma de que a cliente já é difícil comprar moda íntima, então é impossível comprar na internet, porque ela tem que sentir a renda do produto, a textura do produto e tudo mais. Esse paradigma foi quebrado. Ele foi absolutamente dizimado, porque a necessidade, como você colocou, levou ao cliente experimentar, ele gostou da experiência e não largou mais.
óbvio, durante a pandemia a gente chegou a bater índices de venda no e-commerce superiores a 20%, toda a indústria. Reduziu depois, com as lojas abertas? Claro que reduziu, mas num outro patamar, num outro nível. Então essa transformação foi muito forte também. E você acha que esse cliente ele é mais interessante você teve realmente algum tipo de mudança maior no cliente? Eu digo assim, porque hoje o cliente ele tem no poder dos dedos a compra, né? Aí estou falando até de um caso pessoal, né? Você vai comprar alguma coisa, você olha, mas você pode não estar querendo comprar naquele momento, daqui a pouco você quer fechar pelo celular, no aplicativo. E como é que vocês fazem para capturar, né, o cliente nessa hora, para não deixar realmente perder a venda, né? Eu acho que a omnicanalidade, como se fala, né? Ela, para mim, ela vai muito mais do que simplesmente integrar o site com a loja. A Lingerie foi a primeira empresa do setor no Brasil a ser omnichannel na integração loja com o e-commerce. Nas nossas 77 lojas hoje, nós estamos totalmente integrada com o site, tá? Mesmo as lojas franqueadas. Isso significa que, por exemplo, um cliente em Manaus que quer comprar um produto, se ele optar por receber esse produto da minha loja lá de Manaus, em 48 horas ele consegue, sem problema nenhum. Antes, ele esperava 2 semanas para vir aqui do centro de distribuição de São Paulo. Mas como você disse, o conceito da omnicanalidade não está simplesmente nessa integração. Está em, por exemplo, eu engajar e conversar com a cliente no Instagram e a partir daí direcionar ela, por exemplo, por um atendimento numa loja via WhatsApp. Ou as nossas próprias vendedoras tendo essa relação, o famoso CRM, para buscar essa venda propositiva, né? Essa venda muito mais ativa do que simplesmente estar aqui na loja esperando clientes. É uma mudança radical, que impacta na habilidade que você espera também dos seus colaboradores, né? E aí você falou dessa integração com o cliente, e a gente também vê alguns conceitos, como por exemplo ESG. Né? Ou seja, você tem que integrar com o cliente, você tem que mostrar para o cliente, você tem que engajar o cliente, você tem que fazer, tem que falar que está fazendo e tem que mostrar que está fazendo. Né? Como é que foi essa mudança também desse cliente, ou falando mais da parte de governança, de ESG? Como é que vocês estão vendo isso? Eu pessoalmente acho que a maior mudança que nós tivemos nos últimos anos, independentemente da pandemia, do ponto de vista comportamento do cliente, não foi tanto a mudança do consumo digital. Foi essa mudança de ter consciência de quem eu estou comprando. E aí entra a plataforma ESG, mais do que isso, entra o teu posicionamento de marca, né? Então, o que se vê hoje é uma procura por empresas que elas efetivamente são responsáveis pelo que elas estão vendendo no ambiente social, ambiental e econômico como um todo. Um exemplo, nós somos associados à Associação Brasileira do Varejo Têxtil. A Associação Brasileira do Varejo Têxtil, ela certifica empresas, indústrias, do ponto de vista ESG, por exemplo, que a empresa não tenha trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, essa é uma das principais bandeiras da BVTEX. Nós somos associados a isso. Nenhum fornecedor da Lingerie pode produzir um produto para a gente se não for auditado pela BVTEX. E a gente mostra isso para o cliente. Então, na nossa vitrine, por exemplo, no nosso site, a gente diz isso claramente. E o cliente, ele responde a isso. A gente tem muitos casos da empresa dizendo claramente, eu respondo nesse caso. Ou você tem até produtos. Vou antecipar aqui em primeira mão para vocês. Outubro Rosa, daqui 2 meses. Nós vamos lançar uma linha de produto especial para mulheres que fizeram mastectomia, feita essa linha de produto com a maior entidade de câncer de mama, que é a Oncoguia no Brasil, desenvolvida por elas. Então, vai vender muito do ponto de vista econômico? Não, não é. O ponto é a responsabilidade. Se eu me disponho a vender para todo tipo de mulher, de corpo, de raça, não me importa. Eu tenho que realmente entender isso, né? Então, esse é um dos detalhes. A gente tem produto para mulher PCD, por exemplo, que não consegue colocar uma alça, todo tipo de produto. Isso, para mim, é o ESG. Vai desde o teu produto até como você se comporta lá atrás, na indústria, na produção e tudo mais, né? Então, é o que você falou, não adianta só fazer a propaganda, você tem que ser. Exatamente. E aí eu queria saber também o seguinte, você falou aí dessas mudanças todas que estão acontecendo.
provavelmente a gente também tem do lado de vista dos funcionários, dos colaboradores, também uma mudança, né? Se a gente parar e olhar 10, 15 anos atrás, né? A gente já falou do cliente e já viu que o cliente mudou muito. Provavelmente também os colaboradores também estão mudando, né? As pessoas estão mudando em termos de skills, de habilidades, né? Como é que você hoje vê, né? Você administrando hoje a maior indústria de varejo de moda feminina, né? De luxo no Brasil, como é que você vê essa mudança nos colaboradores? O que se busca e como é que você vê o futuro? Até por coincidência, ontem eu fiz um post de um relatório da PricewaterhouseCoopers que saiu há pouco tempo, falando do impacto que vai ter a força de trabalho até 2030. 2030, aqui. Ali. Né? E uma coisa que eu concordo muito com esse relatório que eles dizem é que o impacto ele não vai se dar tanto em função da perda de habilidade de uma pessoa por não saber um ambiente técnico, digital, de inteligência artificial. Não dá para todo mundo ser programador de computador. O impacto vai se dar para aqueles colaboradores que não tiverem a habilidade de se adaptar a essas mudanças. A adaptação. É a adaptação. É se mostrarem relevantes no ambiente de adaptação. Então, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu estou fazendo uma leitura e eu estou me posicionando a ser relevante dentro dessa mudança. Um exemplo que eu coloco é de curto prazo, no meio da pandemia. Então, o que eu faço? Eu tenho vendedoras que, durante o tempo todo, a carreira inteira dela, elas aprenderam a ficar numa loja, por exemplo, esperando uma cliente entrar. Era mais reativo, né? Totalmente reativo. Então, se ela não entendeu que a partir daí ela vai ter que buscar, ela começa a ficar obsoleto nesse processo, porque mudou o ambiente. Né? Isso é para todo tipo de colaborador. Então, eu concordo muito com esse relatório quando ele coloca isso, as habilidades. O talento sempre vai existir e vai ser diferenciador. Ponto. Vai estar na frente. Mas independentemente do talento, a questão da adaptação e do aprendizado, a você estar à frente sempre, se interessar, se propor aprender. Atitude. A atitude, entender o que está acontecendo no teu ambiente de trabalho, na tua empresa, definitivamente é uma das maiores mudanças, uma das maiores habilidades que eu acho que um líder vai buscar daqui para frente. Então, se a gente estava falando de habilidades mais técnicas no passado, a gente está falando de soft skills e habilidades muito mais comportamentais, até porque você tem que entender um cliente diferente também. Exatamente. Ela tem que ser complementar nesse caso. Tem um aspecto interessante, né, que a gente fala, acabou de fazer um reposicionamento da nossa marca, como a gente estava dizendo antes aqui. A questão é, o reposicionamento de uma marca, por exemplo, ela não passa somente por você fazer uma propaganda. Ela passa por você ter uma atitude de acordo com esse posicionamento. E isso é cultura interna. Isso demanda essa habilidade da pessoa saber onde ela trabalha, por exemplo. Então, por exemplo, uma vendedora nossa aqui, ela vai receber aqui uma mulher com determinada demanda, seja física, seja social ou o que quer que seja. Ela tem que entender que o nosso posicionamento de marca atende isso. Ela traduz, né? Posso dar um exemplo para vocês? Isso aqui é uma marca de moda íntima feminina, mas eu atendo homens. Eu atendo homens que vêm aqui e que compram produto para eles e que usam os nossos provadores. E isso é uma mudança social que a minha equipe ela tem que entender, ela tem que ter essa habilidade. Ela pode não concordar, e se ela não concordar, ela está na empresa errada. Essa habilidade, essa adaptação ao meio, ao que está acontecendo na sociedade e nas empresas, é o que vai ser fundamental para fazer a diferença no futuro dos colaboradores. Edu, esse papo ele é bom, mas é sempre muito curto, né? Até porque a audiência da internet ela também demanda aqueles vídeos curtos para a gente ir direto ao ponto, né? A gente falou aí da indústria, a gente falou do colaborador, a gente falou do cliente. E eu queria entender um pouquinho de você, como CEO. Como que é a rotina de um CEO? Porque eu imagino que tem muita demanda, não só do lado profissional, como pessoal. Como é que você se ajusta à demanda? Qual que é a rotina do CEO? Eu, pessoalmente, eu sou bastante disciplinado. Eu gosto de trabalhar na disciplina sem juízo de quem não é. Tá? Então, assim, e eu vivo bastante em função da agenda. Do ponto de vista do trabalho em si, eu busco fazer uma agenda de curto e médio prazo, sempre pautada bastante equilibradamente entre o estratégico e a operação.
porque não dá para você, principalmente no varejo, não dá para você ficar o tempo todo no estratégico. Esse curto, médio prazo também é em função do varejo. É uma indústria que você tem que ter um olhar na semana que vem, no máximo ali 2, 3 meses na frente, né? Então ela é bastante... o nosso Natal já está pronto, a nossa Black Friday já está pronta, né? Então assim, não tem como, a gente já está falando do segundo semestre em coleção do ano que vem. Então assim, eu pauto muito a minha rotina por alinhamentos individuais semanais com todo o meu comitê executivo, alinhamento semanal em grupo com todo o meu comitê executivo e alinhamento com o conselho de direção também, conselho de administração, de forma mensal, relação de resultados e tudo mais. Então, é uma agenda muito pautada num trabalho de curto, médio prazo, de forma individual, de forma também coletiva. Busco o meu tempo para a vida pessoal, né? E para os meus filhos, enfim, para a minha família como um todo. E separo também uma agenda de aprendizado contínuo. Isso é uma das coisas que a gente falou hoje, né? Eu tenho aula todas as quartas-feiras, então estudar é algo que não tem como, não tem tempo, né? Se você parou no tempo. Então, costumo pautar a minha rotina, a minha agenda de uma maneira disciplinada, não que seja a melhor dica do mundo, não faço juízo de quem não faça isso, mas, enfim, me ajuda bastante. As pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho, você que tem uma carreira aí de sucesso, quais são as 3 dicas que você daria para uma pessoa? Olha, pegando um pouco até do que a gente falou aqui, eu acho que a primeira delas, de verdade, está relacionado ao aprendizado. Aprender constantemente. O tempo todo. É o tempo todo. O aprendizado que eu te falo, o aprendizado da forma mais ampla possível. É o aprender no técnico, é o aprender dentro da sua empresa o que é a tua organização, sabe? Onde é que eu faço diferença aqui na minha organização? É aprender com o outro, o que está sendo feito ou não, como isso vai me impactar. O aprendizado é fundamental, é você estar atual, é você se atualizar fortemente nesse sentido. A partir daí, eu diria que uma coisa que eu tive muito, assim, no mundo executivo, se você não tiver resiliência, no bom sentido, a coisa não vai acontecer. Tá? Então tem muita discussão, puxa, essa geração não para num lugar, ou o que quer que seja. Não é bem disso que eu estou falando resiliência naquilo que você entende que é o importante para você, o que você entende que vai fazer a diferença. Então, acreditar e ter resiliência naquilo, e ter foco naquilo. E a partir daí, eu acho que o meu terceiro ponto, que para mim é o mais importante de todos, é relacionado inclusive a essa resiliência, não deixar de ser você. Você não é contratado, você não vai fazer a diferença porque você simplesmente vai fazer o mesmo trabalho que essa pessoa do lado. O que se espera de uma pessoa é que ela faça a diferença porque ela é daquele jeito. Ela é assim. Ela tem a identidade dela. E se essa empresa não quer a tua identidade, não acredita na tua identidade, cai fora. Você não vai ser feliz aí, você vai ser feliz em um outro lugar. Então, aprender, ser resiliente, o resiliente está relacionado muito a essa adaptação que a gente falou. E ser você mesmo, eu acho que esses são os 3 pontos para mim que vão te levar num caminho bem direcionado. Se vai ter sucesso ou não, não sei, mas vão te levar para um caminho bom. Resiliência já são 3 dicas que já são importantes para o futuro. E para a gente terminar, uma frase que te norteia. Olha, tem uma frase que eu sei que você gosta, porque uma vez eu postei essa frase e você comentou sobre ela. Eu, infelizmente, não sei exatamente a origem, eu sei que é de um inglês que foi adaptada. Essa frase diz, o que é certo, mesmo que ninguém o faça. O que é errado, mesmo que todo mundo faça. Essa frase, para mim, nunca foi tão atual. A gente está vivendo um momento tão conturbado socialmente, né, no mundo, especialmente no país agora, com tanta exacerbação de ânimos, com tanta polaridade, com tudo isso, que eu acho que, junto com o ser tolerante, saber discernir o que é certo e o que é errado,
para mim é o fundamental hoje, sabe? A gente está num mundo de mudanças sociais, pautados em mudanças éticas, morais, o que quer que seja. Saber discernir o certo e o errado hoje já não é tão fácil assim, sabe? Mas eu acho que lá no íntimo você sabe, você sempre sabe. E aí, não é se a rede social está te falando para fazer uma coisa ou outra, ou se o outro está falando, né? Alguém me disse que nós estamos vivendo a era do parecer, que a gente já passou pela era do ser, passamos pela era do ter, e agora é parecer, né? Por tudo isso. Isso confunde muito, né? Às vezes a gente, né? Parecer, você vai querer parecer de qualquer jeito. Eu sou muito norteado pelo fazer o bem, fazer o certo, independentemente se poucos estão fazendo. Tá ótimo, Edu. Eu queria te agradecer demais aqui pela entrevista. Eu que agradeço, Marcelo. E aí, se você quiser deixar suas últimas palavras aí pro pessoal... Não, as últimas palavras vem visitar a gente, olha. Estamos aqui, né? Não, eu que agradeço. Eu acho que uma das coisas boas que a rede social está trazendo para a gente é esse trabalho colaborativo, esse colaborativismo, para que a gente possa minimamente compartilhar um pouco da nossa experiência para ajudar o outro. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você de novo, Edu. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Todas as informações nossas, do Edu, da Lingerie, vão estar na descrição do vídeo. E espero vocês no nosso próximo MRCast. Muito obrigado e até já!